Olá, vamos falar um pouco sobre as seções de trabalhos relacionados e de fundamentação teórica de um projeto de pesquisa e apresentar algumas dicas sobre como escrever essas seções. Escrevendo a fundamentação teórica e trabalhos relacionados ao seu projeto de pesquisa. Escrever essas duas seções envolve fazer uma revisão bibliográfica ou uma revisão da literatura. Na revisão bibliográfica, o que se busca é identificar arcabouços teóricos, arcabouços conceituais, perguntas que ainda não foram respondidas, limitações e lacunas na literatura existente. Então, ao fazer uma revisão bibliográfica, o pesquisador está interessado em identificar quais são os principais conceitos daquela área, quais são as principais teorias que dão base aos trabalhos feitos naquela área, quais são as limitações na literatura existente, quais perguntas ainda não foram respondidas. Então, toda essa parte de revisão bibliográfica norteia o trabalho que vai ser feito pelo pesquisador. Pode se categorizar em dois grandes grupos. Um é a fundamentação teórica, que é quais são os conceitos consolidados dessa área, como definir formalmente esses conceitos, quais são as principais teorias, como essas teorias são empregadas para nortear um trabalho nessa área. E um outro grupo é o grupo de trabalhos relacionados. Trabalhos relacionados têm a ver com entender perguntas que ainda não foram respondidas pelos trabalhos que já foram feitos em uma dada área do conhecimento, limitações e lacunas na literatura dessa área do conhecimento. A fundamentação teórica é uma seção de um projeto de pesquisa, ou até mesmo de um artigo, no qual ou na qual o pesquisador ele apresenta os conceitos relevantes para aquele domínio, relevantes para se entender o problema, para se entender a hipótese, para se entender um trabalho que é feito, e as teorias. As teorias geralmente são lentes teóricas, né? São lentes que permitem analisar um conjunto de resultados ou uma área do conhecimento. Então, nessa seção de fundamentação teórica, o pesquisador ele apresenta os conceitos e, a teoria, e as teorias que são fundamentais para se entender a pesquisa que se está propondo. Uma dica de ouro nesse contexto é mantenha o foco. Ao escrever a seção de fundamentação teórica, tenha cuidado para que tudo que é apresentado tenha relevância para a hipótese ou para a questão de pesquisa. Não é conveniente, não é adequado se apresentar algo, se falar de algo, simplesmente porque o pesquisador acha aquilo interessante. Há muitas coisas interessantes na literatura, mas ao escrever a seção de fundamentação teórica, deve se ater àquilo que é relevante para que o leitor consiga entender a pesquisa que é feita ou que está sendo proposta. Então, evite distrair ou confundir o leitor, incluindo informações que não são relevantes para a pesquisa em questão. Trabalhos relacionados. Nessa sessão, o pesquisador discute o estado da arte na área do conhecimento na qual ele está fazendo um projeto, está propondo um projeto, ou a qual o artigo se refere. Para cada trabalho relacionado, que é discutido nessa sessão de trabalhos relacionados, o pesquisador deve apresentar o que o trabalho se propôs a responder, quais métodos esse trabalho empregou para conseguir responder a pergunta que ele levantou, quais respostas e resultados esse artigo obteve e qual a relação do trabalho desse artigo com a pesquisa que o pesquisador está propondo. Então, é importante não apenas fazer uma análise do artigo, do trabalho relacionado, mas também estabelecer uma relação, um link entre o que esse trabalho fez e ele descobriu com o que está se propondo fazer no caso de um projeto de pesquisa. Nesse contexto, surge a segunda dica de ouro. Ao estabelecer a relação de um trabalho relacionado com a pesquisa que está sendo proposta, é muito importante pensar ou enfatizar o que o trabalho relacionado fez e que será reusado nessa nova pesquisa. O que o trabalho relacionado mostrou e que será comparado na nova pesquisa que está sendo proposta. E o que o trabalho relacionado não analisou ou não mostrou e que será analisado, mostrado ou complementado na nova pesquisa que você está propondo. A terceira dica de ouro é organizar os trabalhos relacionados nessa sessão
de uma forma lógica, de uma forma coesa. Uma forma de fazer isso, uma possibilidade, é organizar os trabalhos de uma evolução histórica. Então, pode-se apresentar os trabalhos relacionados partindo de uma evolução da área, de estratégias, por exemplo, sendo criadas. Uma outra possibilidade é a abordagem metodológica. Organizar, por exemplo, os trabalhos qualitativos, depois os trabalhos quantitativos, ou os trabalhos que são experimentais com aqueles que são observacionais. Separar esses grupos e discutir os grupos. Outra possibilidade é a perspectiva teórica, trabalhos que analisam a área numa perspectiva teórica A e outros trabalhos que analisam a área numa perspectiva teórica B. Como essa sessão pode ter diversos trabalhos relacionados, diversos artigos são discutidos na sessão de trabalhos relacionados, é muito importante que eles tenham uma organização coerente. Vamos analisar um exemplo, então, de artigo científico que tem essas sessões. Esse trabalho foi publicado em 2012, nota que o formato dele é o formato do I3E, foi publicado em uma conferência associada aí ao I3E. Eu vou discutir nesse artigo apenas o ponto que é relevante para a gente aqui, que são fundamentação teórica e trabalhos relacionados. Esse artigo ele reúne as duas seções. Ele tem uma seção 2 chamada Background and Related Work, que é fundamentação teórica, basicamente, e trabalhos relacionados. Ele reuniu essas duas sessões na seção Background and Related Work. Por quê? Porque a seção de Background, ou de fundamentação teórica, ela é muito pequena, só tem 2 parágrafos. Né? Como é uma seção muito sucinta, ela acabou agregando as duas. Isso é algo também bastante comum de se encontrar em diversos artigos publicados. Na seção de background, se a gente pega a seção de background, ela cumpre sim o papel de fundamentação teórica. Pode-se observar nessa seção diversos termos ou diversos conceitos relevantes para o trabalho sendo apresentado. Esse é o caso de consumo de energia, esse é o caso de escala dinâmica da frequência, os diferentes níveis de estados, né, de consumo de energia definidos na CPI. Então, essa sessão, ela, de fato, ela se propõe a ser uma sessão de arcabouço conceitual. Né? Então, é uma sessão que apresenta um arcabouço conceitual, um conjunto de conceitos relevantes para o trabalho. A sessão de trabalhos relacionados, ela organizou os trabalhos por categorias que descrevem o nível da aplicação na qual a análise em consumo de energia, que é o caso desse trabalho, é feita. Então, tem trabalhos que tratam de análise no nível de aplicação no compilador, trabalhos que tratam disso no nível de tarefas, trabalhos que tratam disso no nível de sistema. Então, esse artigo ele agrupou os trabalhos relacionados em 3 categorias. Em seguida, vem os parágrafos. Em cada parágrafo, ele apresenta os trabalhos relacionados de uma categoria em particular. Começa o parágrafo descrevendo a categoria. Depois, descreve os trabalhos que estão naquela categoria. E, por fim, discute a relação de trabalhos nesta categoria com a pesquisa em questão, ou seja, com o trabalho que é apresentado no artigo que escreveu essa seção de trabalhos relacionados. Essa lógica é a mesma lógica empregada para todos os parágrafos da seção de trabalhos relacionados. Aqui apresenta-se apenas 2 desses parágrafos. Nesse contexto, surge a 4ª dica de ouro. Sempre que você lê um artigo científico, analise o estilo de escrita dele. Isso ajudará você, ao longo do tempo, a ser capaz de julgar melhor se o artigo está bem escrito ou não. E, aos poucos, você vai aprendendo com o estilo de escrita que é empregado nos artigos científicos que são bem escritos. Você vai assimilando os bons estilos de escrita. Bom, basicamente é isso. Obrigado e bom trabalho.